Bom dia, pessoal, na paz do Senhor Jesus Cristo, justo Cordeiro. Estarei lendo Mateus 13, 24 para a nossa meditação de hoje. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, pessoal? Está escrito assim, propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajunta no meu celeiro. Glórias a Deus, né, gente, por essa manhã linda, preciosa, esse domingo de manhã lindo, né? Sempre o Senhor traz pra gente esperança ao amanhecer, né, pessoal? Que bênção! Hoje é o primeiro dia da semana, né, gente? Glória a Deus. O que a gente lembra? Da ressurreição do Senhor Jesus, né, pessoal? Que o Senhor Jesus ressuscitou no domingo de manhã, né? Glória a Deus. Tudo indica, né, que foi assim. E louvamos ao Senhor pela semana que passou, né, gente? Por tudo que o Senhor tem nos concedido, da gente estar na casa de Deus, da gente estar orando. Tudo isso é bondade de Deus, né? Não que a gente, ai, nossa, como ela é uma bênção, como ele frequentou a igreja todo esse tempo, ai, que bênção que essa pessoa... Não, gente, é pela misericórdia do Senhor Jesus, né? Esse é o motivo, gente, da gente agradecer muito, orar muito mesmo. Porque Deus é muito bom, né? Tem dado do seu Espírito Santo, tem dado livramento pra gente, não é, pessoal? Olha, tem pessoas aí, gente, que ontem uma irmã estava contando o testemunho, né? De livramento. Pessoas, gente, que foram confrontadas com pessoas malignas, foram atacadas. Correu risco de morte, gente, e o Senhor tem dado livramento, né? E assim, gente, tantas bênçãos nós temos alcançado do nosso Deus. O Senhor não deixou faltar o pão para nós, né, gente? O nosso pão de cada dia. Ele não deu mais e nem menos. Ele deu a porção acostumada, né, pessoal? Que Deus maravilhoso, né? E a gente tem aí enfrentado muitos Golias, e a gente tem enfrentado muitos leões, ursos bravos, né? Mas o Senhor tem dado o livramento de tudo, né, pessoal? Só temos que agradecer a Deus. Gente, a gente leu aqui a parábola do trigo e do joio, né? Que interessante, né, pessoal? Quantas das vezes a gente já não leu esse texto? Nossa, quantas pregações o Senhor tem dado aos seus servos e servas nesse assunto, né? Do joio, do trigo, né? E assim, hoje a gente lendo aqui, a gente vai aprendendo mais a respeito, né? Então,
O Senhor Jesus, né, ele estava pregando por parábola para a pessoa entender, né, um exemplo, assim, para a pessoa entender melhor sobre o reino dos céus, né. Aí o Senhor Jesus propôs essa parábola assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Sim, aí tá. O evangelho, pessoal, é a boa semente. A palavra de Deus é a boa semente, né? Aí depois, mais para frente, aqui no verso 36, gente, olha como que a palavra de Deus é, né? Ela mesma interpreta ela mesma, né? Então, às vezes as pessoas ficam aí martelando, querendo colocar algo difícil, ai, a palavra de Deus é muito complicada, não dá para entender. Não, gente, olha aí. Aqui mesmo no capítulo 13 tem a explicação. Olha só, né? Aí os discípulos chegou aos pés do Senhor Jesus e falou assim: ah, Senhor, explica pra gente sobre a parábola do trigo lá e do joio, né? Aí o Senhor Jesus falou assim, ó: bom, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do rei. O joio são os filhos do maligno. Ele explicou aqui no verso 36, pessoal. Olha aí, ele mesmo explicando, né? Quem semeou? O diabo. A ceifa é o fim do mundo. Quem são os ceifeiros? Os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo que causa escândalo. Gente, todos os que causam escândalo são os joios e os que cometem iniquidade. Pessoal, está muito bem explicado a parábola, gente. Olha aqui, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Tá entendendo? Ali haverá pranto e ranger de dentes, gente. Pessoal, isso aqui é muito bom a gente ler para ver que posição a gente está. Que posição nós estamos, gente? Causando escândalo, cometendo iniquidade. Gente, a gente não vai poder entrar no reino dos céus se a gente estiver agindo dessa forma, pessoal. Aí a gente é taxado como joio diante do Senhor, gente. Ó, eu já disse essa semana que passou agora, essa semana que terminou, acho que foi na última palavra, que os evangelhos explicam muito bem, gente, quem é o Senhor Jesus. Ele é muito radical, pessoal. Não tem meio termo. Aqui não está falando do trigo e o joio e uma outra planta semelhante. Está falando só do trigo e do joio. Aqui está falando, gente, os filhos do reino e os filhos do maligno. Gente, é para nós ver se a gente é do maligno ou se é de Jesus. Você está entendendo? Pessoal, quem diz que Deus não lança ninguém no inferno tá se enganando, pessoal. Olha aqui. Olha aqui, gente. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, pessoal. E os que cometem iniquidade, gente. E sabe onde que vai parar? Na fornalha de fogo, gente. Ali, gente, haverá pranto e ranger de dentes. Aí sabe, dá para meditar aqui também nesse versículo. Pranto e ranger de dentes. Ué, mas a pessoa não morreu? Mas o corpo não foi enterrado, gente? Como haverá pranto e ranger de dentes? Que dentes? Então, gente, para passar uma eternidade no fogo sem morrer, vai ter corpo?
Assim como os salvos terão corpos glorificados para passar a eternidade numa eternidade, também os filhos do reino do mal também terão corpos para poder passar a eternidade de eternidade na fornalha de fogo. Gente do céu, não é brincadeira. É muito sério, gente, a salvação, né? E a gente viu aqui essa parábola do trigo e do joio. Olha só, primeiro o Senhor falou para recolher o joio, né? Né, gente? Não era para a gente assim no nosso. Olha só como que a gente pensa, né? A gente pensa de uma forma assim diferente. A gente ia colher primeiro o trigo, né? Não, o Senhor, gente, aqui disse: ó, não, deixa crescer junto, depois eu vou falar para os ceifeiros, né? Para colher primeiro o joio e amarrar, sabe? Em molhos, gente, e depois queimar. Mas o trigo é junto no celeiro. Gente do céu, olha só, né, as coisas de Deus, né? Tudo com zelo, né? O Senhor Jesus é muito zeloso. Então, ele contou assim, ó, a parábola, que o homem, tá, um senhor, né, trabalhou lá na seara, semeou trigo, todo feliz da vida, né, fez a sua plantação lá. É maravilhoso quando a pessoa termina, né, aquele trabalho, né, a gente fica todo feliz porque semeou no seu terreno e fica ali esperando, aguardando o fruto com tanta alegria, né, gente? Ah, tá bom. Aí o inimigo invejoso, né, o vizinho invejoso, que tudo que você faz ele põe o dedo para estragar por conta da inveja, do ciúme. Ah, ele pegou e foi lá na roça e no meio semeou joio, sabe? Para acabar com a plantação do homem, né? Para confundir o homem, sabe? Igual nos dias de hoje, sabe? As pessoas colocam um monte de coisa lá no meio do pó de café, sabe? Essas coisas assim, gente, para fazer mal para a sociedade, né? Hoje em dia tem muita maldade, né, gente? Tem pessoas que misturam coisas, né? Fubá, essas coisas assim, sabe? No meio de outros produtos. Por isso que causa tanta doença no ser humano, né, gente? Existem pessoas más. Então, aqui o Senhor Jesus estava falando deste inimigo, né, pessoal? E esse inimigo fez isso, né? Para depois ficar sentado dando risada, que enganou, que conseguiu enganar, né? E aí esse joio, gente, cresceu junto com o trigo, gente. Mas só que teve pessoas que viu, né? Uns homens viram e vieram contar para o Senhor, né? E disse: Senhor, tem joio no meio do trigo. O senhor quer que a gente vá lá arrancar? Aí o Senhor disse: não, não, não. Sabe quem fez isso? Foi o meu inimigo, né? O inimigo de Jesus, gente, né? Sabe que o Satanás, o diabo, ele é inimigo de Jesus. Tudo que o Senhor Jesus faz, gente, ele quer confundir, né? Hoje em dia tem muito assim, sabe? Coisas que parece que é bom, mas é um joio, né? A gente tem que observar muito para a gente não ser enganado, né, pessoal? De todas as formas, espiritual, material, né? Todas situações. E aí então, gente, o Senhor disse: não, 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 não vai arrancar, não. Não arranca, não, sabe por quê? Senão vai acabar estragando a raiz do trigo. Deixa que cresce, deixa que cresce junto, tá bom? Aí quando chegar a época de colher, eu converso com os ceifeiros. E aí então eu vou dar uma ordem para os ceifeiros, tá? Fica tranquilo, não vai precisar fazer esse trabalho, não. Tá, gente, conversa vai, conversa vem, né? Ah, tá, os anos passaram, o tempo passou, né? Chegou a colheita.
Ai, 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 chegou a colheita, pessoal. Aí então aquele senhor mandou colher o joio primeiro e mandou fazer feixes, molhos, né? Amarrou e mandou queimar, pessoal. Ai, pessoal, então o Senhor Jesus estava explicando para os discípulos, né? Que os joios, gente, são seres humanos. Você está entendendo? Engana-se a pessoa que disse, gente, que jamais Deus vai fazer isso. Gente, olha o tempo que Deus está dando. Olha, gente, gente, a cada momento, não é todo dia, gente, a cada momento. Seja dia, seja noite, pessoal. Deus está falando, 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 alertando. É pregação daqui, é versículo dali, é louvor daqui, é louvor lá. Alertando o povo, gente, para essa colheita. Mas o joio continua sendo joio. Aqui está dizendo, todos os que causam escândalo e os que cometem iniquidade. Essas pessoas, gente, que no YouTube fala do outro, expõe o pecado do outro, do pastor, das irmãs, né? Um vai compartilhando com o outro, esses escândalos, né? Todos que fazem parte desses escândalos também terá suas recompensas, né? E os que cometem iniquidade, né, gente? Oh, meu Deus, que Deus tenha piedade e misericórdia de cada um. E o Senhor diz: lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o Senhor, gente, também vai fazer a mesma coisa. Vai falar para os anjos pegar esses joios e vai atar em molhos e vai jogar na fornalha de fogo ardente. Seres humanos. Não é trigo, não. Não é joio, não. Né? São pessoas que causam iniquidade. Mas o trigo, que são as pessoas que realmente sofrem por amor do Senhor, pelo Evangelho, as pessoas justas, né? Que são o trigo sofre por causa do joio, né, gente? O trigo muitas das vezes se sente até sufocado, porque tem que suportar aquele joio, né? Quantos de nós estamos aí também suportando esse joio escandaloso, esse joio que comete iniquidade no meio de nós, junto conosco, né? Mas o Senhor, Ele não tira, não permite que esse joio seja tirado, para não fender a raiz do trigo, para não estragar. Mas a colheita vai chegar e o Senhor Jesus já deu ordem, né, para os seus anjos colher o joio primeiro. O joio primeiro, né? Não tem problema. Que seja o joio primeiro. Para que depois ele venha então e colhe totalmente o trigo. E o trigo também vai ter a sua recompensa. A recompensa do trigo é: resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. O trigo será guardado no celeiro de Deus, do Senhor Jeová. Então, gente, olha aí que tremendo que é, né? Então a gente pode ver aí, ou nós somos joios, ou nós somos trigos, né? Quantas das vezes a gente fica até revoltado com o joio, né? Mas vamos aí suportar, vamos caminhar e se considerar um trigo abençoado, se considerar um trigo vigoroso na obra de Cristo, né? A recompensa vem, pessoal, porque o Senhor diz que vai valer a pena. Resplandecerão como o sol. Gente do céu, hein? Como o sol. O sol resplandece, todo mundo fica, ai, que lindo o sol. Ai, eu vou ver o nascimento do sol. Ai, que sol lindo, ai, que sol maravilhoso, né? Ai, de nós sem o sol, né, gente? Oh, meu Deus.
O sol é resplendente, o sol é maravilhoso para nossas vidas, é essencial, né? O sol é tudo para nós, né? O sol é que faz produzir o nosso alimento, seca a nossa roupa, tanta coisas boas, né? Traz o sol. O sol é maravilhoso, né, gente? As pessoas ficam tudo felizes e alegres porque o sol nasceu, né? Então a palavra do Senhor diz que os justos resplandecerão como o sol. Na onde? No reino do seu Pai. E termina dizendo assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Todo mundo tem ouvido. Opa, não, todo mundo tem orelha. Né? Escuta, tem pessoa, o joio escuta, gente, você sabia disso? O joio escuta, mas não ouve. Entendeu? Não dá ouvido. Passa por cima das palavras, tá nem aí. Mas o justo, gente, o justo, eles ouvem, eles escutam, dá ouvido para a voz de Deus, dá valor na palavra. Tem muitas pessoas que ouvem e não estão nem aí. E estou cansado de ouvir essa passagem sobre o joio e o trigo e o joio. Você está entendendo? O joio já manifesta dessa forma. Estou cansado de ouvir essa palavra. Mas o justo, gente, ele ouve todo dia a palavra de Deus. Ele ouve a cada momento e não consegue viver sem a palavra, né? O justo é tão diferente, né, pessoal? O justo é compassivo. O trigo, ele suporta, né? Suporta a dor de estar enraizado junto com o joio. Aí, gente, por isso que o Senhor Jesus diz que estarão dois numa cama. Um será levado e outro será deixado. Porque, gente, é o trigo e o joio. Então, muitas das vezes, o Senhor não tira o joio, deixa os dois caminhar junto, né, pessoal? Então, é isso. A gente tem que ter essa consciência, né? Ah, eu vou mandar embora o joio. Não, você não vai mandar embora nada. Ah, eu vou deixar de ter um relacionamento com esse joio aí, porque está fazendo mal para mim. Mas o Senhor é que vai tirar o joio, pessoal. Tá? É o Senhor. Ele sabe muito bem o destino do joio. E que a gente venha continuar sendo trigo, né? Para produzir bastante frutos para o nosso Deus. Amém? É essa palavra de hoje que o Senhor Jesus deu para nós meditar. Tá bom? Fica na paz do Senhor, o justo Cordeiro.